Numa mansão silenciosa, um casamento de fachada desmorona sem fazer barulho. Então, uma única notificação no ecrã do telemóvel acende um incêndio de ciúmes em quem sempre controlou tudo. Entre orgulho ferido e medo de perda, nasce a pergunta que muda destinos. É amor ou apenas possessividade? Quando o passado bate à porta, o presente exige escolhas que não cabem em contratos nem promessas vazias. Antes de mergulhares nesta história de virar a chave do coração, subscreve o canal, deixa o teu like e comenta de onde estás a ver. O sol nascia sobre a imponente mansão no Jardim Europa, em São Paulo. Cristais e mármores refletiam a primeira luz do dia, enquanto Teresa observava o céu ganhar cor através da ampla janela do quarto que não compartilhava com ninguém, apesar de 3 anos de casamento. Seus dedos traçavam círculos na xícara de chá que segurava com ambas as mãos, como se aquele pequeno ritual matinal fosse um último refúgio de intimidade em um espaço onde tudo parecia calculado e asséptico. Às 6h45 da manhã, como sempre, ouviu os passos firmes e ritmados de Guilherme Albuquerque Mendonça pelo corredor. O marido, presidente de um dos maiores conglomerados empresariais do país, mantinha a mesma rotina há 1.095 dias, tempo que Teresa contabilizava mentalmente como quem marca os dias em uma prisão de luxo. Ele nunca tomava café em casa. Prefiro otimizar meu tempo, justificava quando ela, nos primeiros meses, ainda insistia em preparar a mesa. Bom dia, a voz grave de Guilherme atravessou o ambiente sem qualquer inflexão de afeto. Ele parou na porta do quarto dela, apenas para verificar o relógio de pulso, um gesto que Teresa já havia memorizado. Tenho reuniões o dia todo. Jantarei fora com investidores estrangeiros. Hoje é nosso aniversário de casamento. Teresa respondeu sem olhar diretamente para ele, ainda focada na paisagem urbana que se descortinava além do jardim impecável. Um silêncio denso preencheu o espaço entre eles. Por um momento, Teresa imaginou ter visto uma hesitação nos olhos azuis e frios do marido. Foi tão breve que poderia ter sido apenas um reflexo da luz matinal. Peço a Carmen que providencie flores. Guilherme respondeu finalmente, referindo-se à governanta. Preciso ir. Teresa não respondeu. Aquele era o mesmo homem que, 3 anos atrás, sentou-se diante dela e de seus pais à mesa de jantar para propor um casamento arranjado como quem fecha um negócio. Na época, a editora de livros fundada por seu avô afundava em dívidas e Guilherme ofereceu uma solução. Casamento e capital. Tudo muito civilizado, como ele sempre frisava. Uma aliança estratégica, ele havia dito. Os Albuquerque Mendonça precisam de uma esposa adequada para minha imagem pública e os Cavalcante precisam de liquidez. Quando a porta da frente foi fechada com precisão metódica, Teresa sentiu o peso da solidão que já conhecia bem. Aos 32 anos, doutora em literatura comparada, tinha seu nome na capa de 2 livros publicados e uma carreira interrompida para cumprir o acordo matrimonial. A editora da família agora prosperava sob a administração de executivos escolhidos por Guilherme, mas Teresa não participava de nenhuma decisão. Naquela tarde, ela entrou no closet espaçoso onde suas roupas, muitas ainda com etiquetas, ocupavam menos da metade do espaço disponível. Escolheu um vestido azul marinho, o mesmo que usou no jantar quando oficializaram o noivado. Um pequeno ato de ironia particular que ninguém além dela compreenderia. Pediu ao motorista que comprasse velas e os ingredientes que listou em um papel, dispensou parte da equipe de funcionários e passou a tarde cozinhando sozinha. O aroma de ervas frescas e molho de vinho tinto preenchia a cozinha, enquanto Teresa preparava o mesmo menu daquele jantar de noivado. Suas mãos, agora levemente marcadas pelo tempo e pelo trabalho que acabara de realizar, tinham o tremor sutil de quem aguarda algo que sabe que não virá. Ainda assim, pôs a mesa com cuidado meticuloso, acendeu as velas e esperou. Às 21h, serviu-se de uma taça de vinho e sentou-se à mesa posta para 2. Às 22h, seu celular vibrou com uma mensagem. Não chegarei para jantar. O encontro com os investidores se estendeu. Não me espere. Sem qualquer menção à data ou ao significado que ela poderia ter.
Teresa observou as velas que derretiam lentamente, marcando o tempo como um relógio que não precisava de números. Quando a última chama tremulou antes de apagar, algo dentro dela também se extinguiu. Não foi uma explosão dramática, mas o silencioso desmoronar de uma esperança cultivada mesmo contra todas as evidências. Nas semanas seguintes, Teresa mudou. As tentativas de aproximação cessaram por completo. Não mais preparava refeições especiais, não mais esperava pelo marido, não mais tentava iniciar conversas sobre livros que ele claramente não tinha interesse em ler. O silêncio entre eles, antes incômodo, tornara-se seu refúgio. Guilherme, por sua vez, parecia não notar diferença alguma. Suas rotinas permaneciam inalteradas. Saía ao amanhecer, retornava tarde, trabalhava no escritório da mansão durante a madrugada. O único sinal de que registrava a existência da esposa eram os presentes ocasionais deixados sobre a cama dela. Joias caras demais para usar no dia a dia, perfumes que ela nunca abria, bolsas de marcas que não combinavam com seu estilo. Em uma dessas noites, após um dia particularmente exaustivo, administrando a fundação cultural que criara com parte do dinheiro que recebera no acordo matrimonial, Teresa deixou o celular sobre a ilha da cozinha enquanto preparava um chá. Foi naquele momento que seu passado resolveu bater à porta. A tela iluminou-se com uma notificação. André Ribeiro. Soube que estará no lançamento do livro do Maurício na quinta. Poderíamos jantar depois para colocar a conversa em dia? Faz tempo que não. Teresa sentiu o coração acelerar ao ler o nome. André havia sido seu último relacionamento antes do casamento arranjado. Um professor universitário, por quem nutriu sentimentos reais, mas que terminara quando a pressão familiar pelo casamento com Guilherme tornou-se insuportável. O que ela não percebeu foi que, pela primeira vez em 3 anos, Guilherme chegara em casa mais cedo, e que, ao passar pela cozinha em silêncio, seus olhos captaram não apenas a mensagem luminosa na tela, mas também o nome que a assinava. Teresa não ouviu os passos silenciosos de Guilherme sobre o piso de mármore. Quando levantou os olhos da chaleira, encontrou o marido parado na entrada da cozinha, o celular dela em suas mãos. O tempo pareceu congelar entre os dois. Quem é André Ribeiro? A voz de Guilherme, normalmente controlada e neutra, tinha agora um tom que Teresa jamais havia escutado. Algo primitivo, quase gutural. O choque momentâneo deu lugar à indignação. Em 3 anos de convivência, Guilherme nunca demonstrara interesse por quem ela conhecia ou com quem conversava. E agora invadia sua privacidade sem qualquer hesitação. Devolva meu celular. Teresa estendeu a mão, mantendo a voz firme, embora sentisse um tremor interno que não conseguia controlar. Responda primeiro. Guilherme deu 2 passos em sua direção, ignorando o gesto dela. Seus olhos azuis, geralmente calculistas e frios, agora ardiam com uma intensidade desconcertante. É algum dos seus ex-namorados? Teresa observou o homem à sua frente, como se o visse pela primeira vez. Guilherme Albuquerque Mendonça, sempre impecável em seus ternos sob medida, tinha agora a gravata ligeiramente frouxa, e uma mecha de cabelo escuro caía sobre a testa, algo impensável em sua imagem habitual de perfeito controle. Sim, André foi meu namorado antes do nosso acordo. Ela enfatizou a última palavra. Mas isso não lhe diz respeito. Nosso casamento foi um negócio, lembra? Você mesmo fez questão de deixar isso muito claro. A expressão de Guilherme endureceu ainda mais. Seus dedos apertaram o celular com tanta força que os nós dos dedos embranqueceram. Sem desviar o olhar, ele desbloqueou o aparelho. Como você... Teresa arregalou os olhos percebendo que ele conhecia sua senha. Sua data de nascimento. Não foi difícil. Ele respondeu enquanto lia a mensagem completa. Seu maxilar tenso denunciava o esforço para manter a compostura. Você pretende encontrá-lo? A pergunta pairou no ar como uma ameaça velada. Teresa sentiu o sangue ferver nas veias. 3 anos de silêncios, de jantares solitários, de tentar construir pontes para um homem que sequer olhava em sua direção. E agora ele queria controlar com quem ela se encontrava? Sim, eu pretendo. As palavras saíram antes mesmo que ela pudesse ponderá-las, impulsionadas por uma mágoa cultivada por 1095 dias. Na verdade, eu acabei de decidir isso.
Guilherme deu mais um passo em direção a ela. Por um momento, Teresa pensou que ele gritaria, mas sua voz saiu baixa e contida, ainda mais ameaçadora por isso. Cancele esse jantar. Não era um pedido, era uma ordem, dada no mesmo tom que ele usava nas reuniões de conselho quando decidia o destino de empresas inteiras. Ou o quê? Teresa desafiou cruzando os braços. Vai me demitir como fez com o contador da editora que ousou questionar seus métodos? Vai me substituir como fez com toda a diretoria da empresa da minha família? Os olhos de Guilherme se estreitaram. Ele claramente não esperava aquela resposta. Em 3 anos de casamento, Teresa nunca o havia confrontado daquela maneira. Somos casados, Teresa, ele disse por fim, como se aquilo encerrasse a discussão. Uma risada seca e amarga escapou dos lábios dela, surpreendendo a ambos. Casados? Ela repetiu, incrédula. Compartilhamos um endereço, Guilherme. Nada mais. Você passa mais tempo com sua assistente executiva do que comigo. Provavelmente sabe mais sobre a vida dela do que sobre a minha. Algo tremeu no olhar dele, mas foi tão breve que Teresa não conseguiu identificar se era raiva ou outra emoção mais complexa. Nunca dei motivos para desconfianças, ele respondeu secamente. Nem eu, ela rebateu. E mesmo que tivesse dado, você não teria notado porque simplesmente não está presente. Nunca esteve. O silêncio que se seguiu foi denso e carregado. Pela primeira vez desde que se conheceram, Teresa sentiu que suas palavras realmente o atingiram. Guilherme abriu a boca para responder, mas ela o interrompeu. Na quinta-feira à noite estarei no lançamento do livro do Maurício Vasconcelos. Depois, vou jantar com André. Não porque queira reatar algo com ele, mas porque é um dos poucos amigos que ainda tenho, depois que você me isolou nesta mansão. Eu não a isolei. A voz dele soou quase defensiva. Não? Teresa inclinou a cabeça, avaliando-o. Quando foi a última vez que perguntou como estava meu trabalho na fundação? Quando foi a última vez que se interessou por algum livro que estou lendo? Quando foi a última vez que jantamos juntos, sem que você estivesse ao telefone ou respondendo e-mails? Cada pergunta parecia atingir Guilherme como um golpe físico. Seu rosto, normalmente uma máscara de impassibilidade, agora traía sinais de desconforto. Somos adultos, Guilherme. Eu assinei um acordo e tenho honrado minha parte. Teresa continuou, sua voz agora mais calma, quase cansada. Sou a esposa perfeita em eventos sociais. Administro a fundação que leva seu nome. Nunca dei motivos para escândalos. Mas não assinei para ser uma prisioneira. Com um movimento rápido, ela tomou o celular das mãos dele, que não ofereceu resistência. Vou jantar com André na quinta, e você não tem o direito de me impedir. Guilherme a encarou por alguns segundos que pareceram uma eternidade. Teresa pôde ver, pela primeira vez, algo além do frio calculismo habitual naqueles olhos azuis. Havia uma tempestade de emoções que ele não sabia como expressar. Faça como quiser, ele finalmente disse, ajustando a gravata em um gesto automático, como se tentasse recuperar o controle. Mas não espere que eu aceite isso passivamente. Teresa sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Não era uma ameaça explícita, mas havia uma promessa implícita naquelas palavras. Guilherme girou nos calcanhares e saiu da cozinha com passos firmes, deixando-a sozinha novamente. Apenas quando ouviu a porta do escritório se fechar no andar de cima, Teresa permitiu-se soltar o ar que não percebera estar segurando. Suas mãos tremiam enquanto digitava uma resposta para André. Sim, podemos jantar depois do lançamento. Te encontro no Facó às 21 horas. Nos 2 dias que se seguiram, a mansão tornou-se um campo minado de silêncios ainda mais densos. Guilherme saía mais cedo e voltava mais tarde, evitando qualquer contato. Teresa percebeu mudanças sutis. A porta do quarto dele agora permanecia fechada, quando antes sempre ficava entreaberta. Seu perfume, normalmente discreto, parecia mais intenso pela manhã, como se ele tivesse passado a se arrumar com mais cuidado. Na quinta-feira, Teresa escolheu um vestido verde esmeralda que destacava seus olhos e realçava a pele morena. Era um modelo elegante, mas que nunca havia usado antes. Um dos muitos presentes ainda com etiqueta que Guilherme lhe dera ao longo dos anos. Prendeu os cabelos castanhos em um coque despretensioso e aplicou uma maquiagem leve.
Não era uma produção elaborada, mas havia um cuidado que há muito não dedicava à própria aparência. Quando desceu as escadas, encontrou Guilherme no hall de entrada, parado como uma estátua ao pé da escadaria. Ele a observava com uma intensidade perturbadora, vestindo um terno escuro que ela nunca havia visto antes. O encontro de olhares durou apenas alguns segundos, mas para Teresa pareceu uma eternidade. Havia algo diferente no modo como Guilherme a observava, um misto de admiração e angústia que ela jamais havia presenciado. Você está... Ele começou, mas as palavras pareciam fugir-lhe. Atrasada, Teresa completou, evitando o olhar dele enquanto pegava a pequena bolsa que havia deixado sobre o console do hall. O motorista já está esperando? Guilherme assentiu mecanicamente, ainda sem conseguir desviar os olhos dela. Quando Teresa passou por ele em direção à porta, sentiu o leve toque da mão masculina em seu braço. Teresa. A voz dele soou grave e insegura, algo completamente novo. Não vá. Não era uma ordem como da última vez. Havia um pedido implícito naquelas duas simples palavras. Por um instante Teresa hesitou. O perfume dele, uma mistura de sândalo e bergamota que sempre apreciara secretamente, invadiu seus sentidos. Seu coração acelerou. Traidor. Você tem algum motivo para me pedir isso? Ela perguntou, virando-se para encará-lo. Algum motivo real, não relacionado à sua imagem pública ou aos negócios dos Albuquerque Mendonça? O silêncio que se seguiu foi a resposta que ela já esperava. Guilherme abriu a boca e fechou novamente como se lutasse com palavras que não sabia articular. Seus olhos azuis, normalmente frios e calculistas, agora pareciam duas lagoas turbulentas. Foi o que pensei. Teresa afastou-se gentilmente. Não me espere acordado. Com essas palavras, ela saiu para a noite quente de São Paulo, deixando para trás um Guilherme visivelmente perturbado, uma imagem que jamais imaginara ver. O lançamento do livro de Maurício Vasconcelos aconteceu em uma livraria elegante nos Jardins. Teresa, como diretora da Fundação Cultural, fez um breve discurso sobre a importância da obra, conversou com jornalistas e sorriu para fotógrafos. Cumpriu seu papel social impecavelmente, como sempre fizera nos últimos 3 anos, mas sua mente estava dividida entre o passado que a aguardava no restaurante e o presente confuso que deixara em casa. Às 21h em ponto, entrou no Facó, um restaurante intimista na Vila Madalena conhecido por sua atmosfera descontraída e boa gastronomia. André já a esperava em uma mesa no mezanino, com vista para o jardim iluminado por pequenas luzes amarelas. Teresa! Ele se levantou com um sorriso caloroso, abraçando-a brevemente. Você está deslumbrante. André Ribeiro não havia mudado muito nos últimos anos. Os mesmos olhos castanhos gentis, o cabelo ligeiramente grisalho nas têmporas que lhe conferia um ar distinto, o sorriso fácil, que sempre a fazia sentir-se à vontade. Professor de História da Arte na USP, ele tinha aquela aura tranquila de quem vive sem pressa, em contraste gritante com o mundo corporativo acelerado de Guilherme. Você também está ótimo, André. Teresa sorriu, sentando-se à mesa. Como andam as aulas? A conversa fluiu naturalmente, como água encontrando seu curso. Falaram sobre livros, exposições, viagens, amigos em comum. Teresa sentiu-se leve pela primeira vez em muito tempo, rindo de piadas, debatendo ideias, sendo ela mesma, a mulher que existia antes do casamento arranjado, antes de se tornar a senhora Albuquerque Mendonça. O que ela não sabia era que, do outro lado da rua, dentro de um carro escuro com vidros fumê, Guilherme observava cada movimento seu através da ampla janela do restaurante. Havia dispensado o motorista e seguido o carro dela até ali, consumido por uma emoção que nunca experimentara antes. Não era apenas ciúme, era medo. Medo de perder algo que nunca verdadeiramente valorizada, mas que agora, vendo a possibilidade de perder, percebia ser mais importante do que jamais admitira. Pela primeira vez, Guilherme viu Teresa como ela realmente era. Não como um acessório para sua imagem pública, não como parte de um acordo comercial, mas como uma mulher vibrante, inteligente e apaixonada. Observou-a gesticular animadamente enquanto falava, viu o brilho em seus olhos quando ria.
Notou como inclinava levemente a cabeça quando escutava com interesse. Pequenos detalhes que nunca percebera em 3 anos de convivência sob o mesmo teto. E observou também o homem à sua frente. André não tinha a postura intimidadora dos executivos com quem Guilherme estava acostumado a lidar. Não usava relógio de luxo, nem abotoadura de ouro. Seu terno parecia confortável em vez de impecável. Mas havia uma autenticidade em seus gestos, uma atenção genuína quando Teresa falava, uma facilidade em fazê-la sorrir que despertou em Guilherme uma inveja corrosiva. Dentro do carro, seus dedos apertavam o volante com tanta força que os nós embranqueciam. A cada risada de Teresa, cada toque casual na mão de André sobre a mesa, cada inclinação cúmplice de cabeça, Guilherme sentia algo se quebrar dentro dele. Não era apenas seu orgulho ferido, era a percepção dolorosa de que talvez nunca tivesse realmente conhecido a mulher com quem se casara. Por volta das 23h, Teresa e André saíram do restaurante. Guilherme afundou-se no banco do motorista, temendo ser descoberto. Viu quando se despediram na calçada. Um abraço demorado, um beijo no rosto, mas nada mais. Não houve o romance que ele temia testemunhar. Quando André entrou em um táxi e Teresa caminhou até o carro que a aguardava, Guilherme sentiu um alívio momentâneo que logo deu lugar a uma confusão ainda maior. Dirigiu de volta à mansão em velocidade moderada, certificando-se de chegar antes dela. Quando o carro de Teresa estacionou na entrada, ele já estava no escritório, fingindo trabalhar em seu laptop. Ouviu os passos delicados dela pela escada, o leve ruído da porta do quarto se fechando. E permaneceu ali, imóvel, encarando a tela sem realmente ver nada, até que o relógio marcou 3h. No dia seguinte, Teresa desceu para o café da manhã mais tarde do que o habitual. Para sua surpresa, encontrou Guilherme ainda em casa, sentado à mesa da cozinha, com uma xícara de café intocada à sua frente. Parecia não ter dormido, o que de fato não acontecera. Pensei que já teria saído. Ela comentou, servindo-se de chá. Cancelei meus compromissos da manhã. A voz dele saiu rouca, como se há muito não fosse usada. Como foi seu jantar? Teresa estudou o rosto do marido com cuidado. Havia olheiras pronunciadas sob os olhos azuis e uma tensão visível nos ombros largos. Por um instante, sentiu uma pontada de compaixão. Foi agradável. Respondeu simplesmente, sentando-se à mesa, mas mantendo distância. André e eu temos muitos interesses em comum. Sempre tivemos. Guilherme assentiu lentamente, o maxilar contraído. Vocês vão se ver novamente. As palavras pareciam arranhar sua garganta ao saírem. Talvez, Teresa respondeu com honestidade, mas não como você está imaginando. E como estou imaginando? Os olhos dele finalmente encontraram os dela, intensos e vulneráveis como jamais haviam estado. Que há algo romântico entre nós. Ela tomou um gole de chá, mantendo o olhar fixo. Não há. André tem uma companheira há 1 ano. Estão noivos, inclusive. Ele me mostrou o anel que comprou. Guilherme piscou, visivelmente surpreso. Uma mistura complexa de alívio e confusão atravessou seu rosto. Então por que me desafiou para encontrá-lo? Teresa depositou a xícara na mesa com cuidado, ponderando sua resposta. Porque você agiu como se tivesse algum direito sobre mim, Guilherme. Como se eu fosse mais uma de suas propriedades. Ela manteve a voz calma, mas firme. Em 3 anos, você nunca demonstrou interesse genuíno por minha vida, meus sentimentos ou meus pensamentos. Nunca me perguntou se eu estava feliz ou triste, se precisava de algo além de cartões de crédito sem limites. E de repente, ao ver uma simples mensagem, agiu como um marido possessivo. Guilherme abaixou o olhar para as próprias mãos. Por longos segundos, o silêncio pairou entre eles. Você tem razão. Ele finalmente admitiu, tão baixo que Teresa quase não ouviu. Eu não tenho esse direito. A admissão de Guilherme pairou no ar como um eco distante. Teresa observou o homem à sua frente, sempre tão seguro, tão controlado, agora com os ombros levemente caídos e as mãos inquietas sobre a mesa. Era uma imagem que jamais imaginara ver. O que aconteceu com você naquela noite? Ela perguntou, a curiosidade vencendo a cautela. Por que reagiu daquela forma à mensagem de André? Guilherme levantou os olhos e Teresa viu algo neles
que nunca havia notado antes. Dúvida, eu não sei. A resposta saiu como uma confissão dolorosa. Quando vi aquele nome na tela, quando li aquelas palavras, algo dentro de mim simplesmente quebrou. Ciúme? Teresa arriscou, inclinando levemente a cabeça. Talvez. Ele passou a mão pelos cabelos escuros, um gesto raramente visto. Nunca senti isso antes. Não sabia como processar. Um silêncio pesado se instalou entre eles. Teresa percebeu que estavam tendo a conversa mais honesta desde que se conheceram. Você foi atrás de mim ontem à noite, não foi? Ela perguntou subitamente, observando a reação dele. Os olhos de Guilherme se arregalaram por um instante, antes que ele conseguisse recompor a expressão. Como? Seu carro estava quente quando cheguei, Teresa explicou. E reconheci seu perfume no hall de entrada. Você nunca volta tão tarde do escritório. Guilherme baixou o olhar, o rosto endurecido pela vergonha. Sim, eu segui você. Por quê? Eu precisava ver. Ele começou, mas interrompeu-se como se não soubesse como continuar. Ver o quê, Guilherme? Se você sorria para ele. As palavras saíram quase em um sussurro. Se você era com ele como nunca foi comigo. Teresa sentiu algo apertar em seu peito. Não era pena, nem raiva, mas uma emoção complexa para a qual não tinha nome. E o que você viu? Vi uma mulher que não conheço. Ele respondeu, finalmente olhando diretamente para ela. Animada, expressiva, apaixonada por ideias. Livre. A última palavra caiu entre eles como uma pedra em águas paradas, criando ondas que se espalhavam em todas as direções. Essa mulher sempre esteve aqui, Guilherme. Teresa disse suavemente. Você simplesmente nunca olhou para ela. Guilherme engoliu em seco. Suas mãos, normalmente firmes ao assinar contratos milionários, tremiam levemente sobre a mesa. Eu nunca precisei olhar para ninguém, ele confessou. Minha vida sempre foi sobre conquistas, números, aquisições. Pessoas eram variáveis na equação. Até você aparecer naquela tela de celular sorrindo para alguém que não era eu. Teresa estudou o homem à sua frente. Pela primeira vez, via além da fachada do empresário implacável. Via o menino que perdera os pais cedo demais e fora criado por um avô austero que media afeto em zeros na conta bancária. Via o adolescente que aprendera que vulnerabilidade era fraqueza. Via o homem que construíra um império, mas não sabia construir conexões. O que você quer de mim, Guilherme? Ela perguntou finalmente. O que você realmente quer deste casamento? A pergunta pareceu pegá-lo de surpresa. Ele abriu a boca e fechou novamente, como se as palavras estivessem presas em algum lugar profundo. Eu não sei, admitiu por fim. Quando propus este arranjo, pensei apenas nas vantagens práticas. Uma esposa adequada para eventos sociais, uma parceira discreta, alguém que entendesse as regras do jogo. E é isso que ainda quer? Guilherme olhou para a xícara de café já fria à sua frente. Não. A palavra saiu como se fosse arrancada dele. Não mais. Teresa respirou fundo, sentindo o peso daquele momento. Havia passado 3 anos tentando transformar um acordo comercial em um relacionamento real, até finalmente desistir. E agora, quando menos esperava, Guilherme mostrava sinais de que talvez existisse algo além do homem de negócios implacável. Precisamos de tempo, ela disse por fim, levantando-se da mesa. Eu preciso de tempo. O que isso significa? A voz dele tinha uma nota de pânico que Teresa jamais ouvira antes. Significa que vou para a casa da minha irmã por alguns dias. Ela respondeu calmamente. Preciso pensar. Precisamos pensar. O pânico nos olhos de Guilherme tornou-se ainda mais evidente. Você vai voltar? A pergunta continha toda a insegurança que ele jamais demonstrara. Não sei, Guilherme. Teresa respondeu com honestidade. Depende do que encontrar quando voltar. Naquela mesma tarde, Teresa arrumou uma mala pequena e partiu para o apartamento de Clara, sua irmã mais velha, no Itaim Bibi. Guilherme observou o carro se afastar pelo portão da mansão com uma sensação que nunca havia experimentado antes. Desamparo completo. A casa, sempre silenciosa mesmo com a presença de Teresa, agora parecia um mausoléu. Cada cômodo, cada corredor, ecoava uma ausência que ele nunca havia notado
até sentir sua intensidade. Pela primeira vez em anos, Guilherme não abriu seu laptop, não verificou e-mails, não fez ligações. Caminhou pelos espaços como um fantasma, observando tudo como se fosse a primeira vez. No terceiro andar da mansão, havia uma pequena biblioteca que Teresa transformara em seu refúgio. Guilherme raramente entrava ali. Agora, parado na porta, observava o espaço com outros olhos. As prateleiras de livros cuidadosamente organizados, as poltronas confortáveis posicionadas junto à janela, o pequeno escritório com uma máquina de escrever antiga, uma caneca de cerâmica com desenhos de lírios repousava sobre um porta-copos, metade do chá ainda presente, agora frio. Guilherme percorreu as estantes com os olhos, notando as pequenas notas adesivas que marcavam páginas, os separadores coloridos, os cadernos com anotações na caligrafia elegante de Teresa. Pegou um dos livros ao acaso, Orgulho e Preconceito, de Jane Austen. Ao abri-lo, notou anotações nas margens, feitas a lápis, em uma caligrafia que reconheceu imediatamente. Como não ver a semelhança? Um homem orgulhoso demais para perceber o que está diante de seus olhos, uma mulher determinada demais para aceitar menos do que merece. Aquela simples nota, escrita na margem de uma página amarelada, atingiu Guilherme como um golpe físico. Devagar, com cuidado quase reverente, ele colocou o livro de volta na estante e continuou sua exploração. Em uma pequena escrivaninha perto da janela, encontrou um caderno de couro marrom. Hesitou antes de abri-lo, consciente de que estava invadindo o espaço privado de Teresa. Mas algo naquele momento de revelação parecia exigir essa transgressão. O caderno era uma espécie de diário, não de eventos cotidianos, mas de pensamentos, reflexões, trechos de poemas. Na primeira página, uma citação de Virginia Woolf. Um quarto todo seu. Nas páginas seguintes, Guilherme encontrou a alma de Teresa exposta em tinta azul. Dia 45 do meu casamento sem casamento. Ele nem percebeu quando troquei os arranjos de flores da sala. Rosas me dão alergia, sempre me deram. Mencionei isso na primeira semana. Ele não ouviu, ninguém ouve. Dia 178. Preparei o café da manhã, novamente. Ele saiu sem tocar na comida. Novamente. Por que ainda tento? Dia 365. 1 ano. Preparei um jantar especial. Velas, vinho. O menu que ele mencionou apreciar naquele restaurante francês. Ele chegou às 23h, já tendo jantado. Não notou nada. Chorei no banheiro para que ele não ouvisse. Por que me importo com alguém que não se importa comigo? As palavras no diário de Teresa perfuraram Guilherme como pequenas agulhas, cada entrada uma nova ferida. Ele continuou lendo, incapaz de parar, absorvendo cada fragmento de dor, cada esperança desfeita, cada tentativa fracassada de criar alguma conexão entre eles. Dia 730. 2 anos hoje. Não houve sequer menção à data. Decidi parar de contar. Decidi parar de esperar. Este casamento é uma concha vazia, e eu estou me tornando tão oca quanto ele. A última entrada datava de apenas 3 semanas atrás, logo após o aniversário de casamento que ele ignorara completamente. As velas se consumiram até o fim, assim como minha esperança. Aceito agora que este não é um casamento, mas uma sentença. Não haverá amor, não haverá filhos, não haverá vida compartilhada. Apenas paredes de mármore e silêncio. É hora de construir minha vida dentro dessas limitações, sem esperar que ele mude. Pessoas como Guilherme não mudam. Não sabem como. Guilherme fechou o diário com mãos trêmulas. Sentiu algo quente e úmido em seu rosto e, surpreso, percebeu que estava chorando. Não chorava desde os 12 anos, quando seu avô o repreendeu duramente por demonstrar emoção no funeral de sua avó. Albuquerque Mendonças não choram em público, o velho patriarca havia dito. Nem em privado, completara, deixando claro que vulnerabilidade não era uma opção. Agora, sozinho na biblioteca de Teresa, as lágrimas caíam livremente. Não apenas pelo que havia lido, mas pela percepção devastadora de quanto tempo havia perdido, quanto havia deixado passar, sem sequer notar. Os dias que se seguiram foram um mergulho profundo em um processo que Guilherme nunca experimentara. Autoconhecimento. Pela primeira vez,
desde que assumira o império dos Albuquerque Mendonça, cancelou reuniões sem justificativas elaboradas. Questões pessoais inadiáveis. Foi tudo o que sua atônita assistente ouviu. As ligações incessantes de conselheiros e executivos foram ignoradas. O homem que sempre estivera disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, agora estava inacessível. Em vez disso, Guilherme dedicou-se a uma tarefa para a qual não havia sido treinado: entender quem era Teresa, além da esposa perfeita para eventos sociais. Percorreu cada cômodo da casa, buscando pistas, observando detalhes que jamais notara. Descobriu que ela preferia chá a café, que mantinha uma pequena coleção de conchas marinhas em uma gaveta da escrivaninha, que suas roupas favoritas eram as mais simples e confortáveis, relegadas ao fundo do imenso closet. Abriu gavetas, examinou fotografias, leu anotações deixadas em livros. Encontrou projetos para a Fundação Cultural que nunca haviam sido implementados porque ele nunca tivera tempo para revisar. Descobriu um manuscrito parcialmente escrito, um romance que ela aparentemente abandonara pouco depois do casamento. No terceiro dia de sua investigação, Guilherme encontrou uma caixa de remédios para alergia na mesa de cabeceira de Teresa. A data na receita coincidia com a semana em que ele ordenara que decorassem toda a casa com rosas para um evento beneficente. Ela havia passado a noite inteira ao seu lado, sorrindo para doadores em potencial, enquanto secretamente sofria com uma crise alérgica. Rosas me dão alergia. Sempre me deram. A frase do diário voltou à sua mente, um detalhe tão simples que ele jamais se importara em registrar. Quantas outras coisas havia ignorado? Quantos outros sinais havia deixado passar? Na manhã do quarto dia, Guilherme pegou o telefone e fez uma ligação inusitada. Não para seu diretor financeiro ou para algum cliente importante, mas para a floricultura mais conceituada da cidade. "Quero encomendar um arranjo", ele disse quando atenderam. "Mas não quero rosas, quero lírios, lírios brancos." "Algum cartão para acompanhar, senhor?" perguntou a atendente. Guilherme hesitou. O que poderia escrever que não soasse vazio ou pretensioso? Como condensar em poucas palavras a tempestade que se formava dentro dele? "Apenas escreva. Estou aprendendo a ver", ele disse por fim. Quando o arranjo chegou, Guilherme o colocou pessoalmente no quarto de Teresa. Era o primeiro gesto concreto de uma transformação que ainda nem sabia como nomear. Naquela tarde, fez algo que jamais havia feito. Foi a uma livraria. Não mandou alguém comprar para ele. Não encomendou online. Ele mesmo dirigiu até a livraria da vila e pediu ajuda a uma vendedora atônita. "Preciso de Orgulho e Preconceito. E também qualquer outro livro que fale sobre..." Ele hesitou, sentindo-se estranhamente vulnerável. "Sobre pessoas orgulhosas demais para perceber o que está diante de seus olhos." A vendedora, uma senhora de meia idade com óculos de armação colorida, olhou-o com curiosidade e um leve sorriso. "Parece que o senhor está em uma jornada e tanto", ela comentou, conduzindo-o pelas estantes. "Que tal começarmos com Jane Austen e depois explorarmos alguns contemporâneos que tratam de temas similares?" Guilherme saiu da livraria com uma sacola pesada e uma sensação estranha no peito, algo próximo à esperança. Naquela noite, em vez de trabalhar até a madrugada, sentou-se na poltrona da biblioteca de Teresa e começou a ler. As primeiras páginas foram difíceis. Há muito não lia nada que não fossem relatórios financeiros ou contratos. Mas logo se viu absorvido pela história de Darcy e Elizabeth, reconhecendo com desconforto crescente os paralelos com sua própria situação. Nos dias que se seguiram, uma transformação silenciosa ocorreu na mansão dos Albuquerque Mendonça. Guilherme dispensou parte da equipe de funcionários, preferindo privacidade à eficiência. Pela primeira vez, aprendeu onde ficavam os utensílios na cozinha, como operar a máquina de café, como aquecer uma refeição. Pequenos atos que sempre delegara a outros, agora se tornavam exercícios de autonomia e humildade. Continuou lendo o romance de Austen, fazendo suas próprias anotações nas margens, estabelecendo um diálogo mudo com as anotações deixadas por Teresa. Quando terminou, sentiu-se estranhamente inquieto, como se algo fundamental tivesse sido revelado, mas ainda não completamente compreendido.
No 7º dia após a partida de Teresa, Guilherme fez algo que jamais imaginara. Cozinhou. Não era nada elaborado. Um simples macarrão com molho caseiro, seguindo uma receita encontrada em um livro de culinária na estante da biblioteca. O resultado foi medíocre, no melhor dos casos, mas havia algo profundamente satisfatório no ato de criar algo com as próprias mãos. Sentou-se sozinho à mesa da cozinha, lugar que raramente frequentava, e comeu devagar, pensando em quantas refeições Teresa teria feito e consumido sozinha naquele mesmo espaço. Quando terminou, em vez de deixar a louça para a empregada, lavou ele mesmo o prato, a panela, os talheres. Suas mãos, acostumadas a assinar documentos que movimentavam milhões, agora se ocupavam com a tarefa simples e necessária de limpar o que havia sujado. Foi durante essa atividade mundana que uma ideia começou a se formar em sua mente. Não um grande gesto dramático, não uma demonstração espetacular de arrependimento, mas algo pequeno e concreto. Algo que mostrasse não apenas palavras, mas ações. Na manhã seguinte, Guilherme dirigiu até uma papelaria no centro da cidade. Comprou um caderno artesanal de capa dura, canetas coloridas, fita adesiva decorativa, pequenos adesivos. A atendente olhou com curiosidade para o homem de terno impecável, comprando materiais que normalmente seriam escolhidos por adolescentes ou entusiastas de scrapbooking. De volta à mansão, Guilherme passou horas sentado à mesa da cozinha, trabalhando meticulosamente em seu projeto. Recortou, colou, escreveu à mão, algo que não fazia há anos, desde que tudo em sua vida se tornara digital. O resultado não era perfeito. Havia marcas de cola visíveis, letras um pouco tortas, espaços mal calculados, mas era autêntico. No 10º dia, o telefone tocou. Era Clara, a irmã de Teresa. Ela está voltando amanhã. A voz do outro lado soava cautelosa. Achei que você deveria saber. Guilherme sentiu o coração acelerar. 10 dias. Parecia uma eternidade e, ao mesmo tempo, apenas um instante. Como ela está? Ele perguntou, a voz traindo mais emoção do que pretendia. Um breve silêncio do outro lado da linha. Confusa, magoada, mas também reflexiva. Clara respondeu finalmente. O que aconteceu entre vocês, Guilherme? É complicado, Clara. Guilherme respondeu, passando a mão pelos cabelos, um gesto que se tornara frequente nos últimos dias. Acho que estou percebendo pela primeira vez o quanto estive ausente em meu próprio casamento. Um suspiro audível veio do outro lado da linha. Sabe, Guilherme, quando Teresa me contou sobre o acordo de vocês 3 anos atrás, eu disse a ela que era loucura, que ninguém deveria se casar por um contrato. A voz de Clara assumiu um tom mais suave. Mas ela insistiu que havia algo em você, algo além do empresário frio. Disse que via lampejos de humanidade quando você não estava prestando atenção. Parece que ela estava certa, afinal. As palavras atingiram Guilherme com força inesperada. A ideia de que Teresa enxergara algo nele que nem mesmo ele reconhecia era simultaneamente comovente e devastadora. Eu não mereço uma segunda chance, ele admitiu, a voz quase um sussurro. Provavelmente não. Clara concordou sem hesitação. Mas não se trata de merecer, Guilherme. Se trata do que Teresa quer. E por alguma razão que está além da minha compreensão, minha irmã nunca desistiu completamente de você, mesmo quando parecia ter desistido. Quando desligou o telefone, Guilherme sentiu-se simultaneamente apavorado e determinado. Tinha menos de 24 horas para finalizar os preparativos, mas não da maneira que costumava resolver as coisas. Delegando, contratando, pagando para que outros fizessem o trabalho emocional por ele. Desta vez, ele mesmo arrumou o quarto de Teresa, trocando as roupas de cama, colocando novos arranjos de lírios, organizando os livros que ela deixara espalhados. Não chamou a governanta. Não contratou um serviço especializado. Fez com as próprias mãos, desajeitadamente no início, depois com crescente cuidado. Na cozinha preparou, após 3 tentativas frustradas, um bolo simples de limão, seguindo uma receita encontrada em um caderno de anotações de Teresa. O resultado estava longe da perfeição, a cobertura um pouco irregular, a textura mais densa do que deveria, mas era autêntico, feito por ele,
para ela. Quando o relógio marcou 9 da manhã do dia seguinte, Guilherme já estava no hall de entrada esperando. Não usava terno, mas jeans e uma camisa simples, roupas que raramente vestia. Suas mãos seguravam o caderno que preparara nos últimos dias, e seu coração batia em um ritmo que não reconhecia, acelerado pelo medo e pela esperança. O som do carro chegando fez seu estômago contrair. Respirou fundo, tentando controlar o nervosismo que não combinava com o CEO implacável que sempre fora. Mas não era esse homem que esperava por Teresa hoje. Era alguém novo, ainda em formação, ainda aprendendo a existir. Quando a porta se abriu e Teresa entrou, carregando uma pequena mala, o tempo pareceu suspender-se. Ela usava um vestido simples e tinha os cabelos soltos, caindo em ondas suaves sobre os ombros. Parecia mais leve, de alguma forma, como se o afastamento tivesse aliviado um peso invisível. Seus olhos encontraram os de Guilherme e ela parou, claramente surpresa por vê-lo ali, naquelas roupas, com aquela expressão vulnerável que jamais exibira antes. Você voltou, ele disse simplesmente, a voz mais suave do que pretendia. Teresa assentiu, colocando a mala no chão. Disse que voltaria. Um silêncio estranho pairou entre eles. Não era o silêncio frio e distante que costumava habitar a mansão, mas algo carregado de possibilidades não expressas. Você parece diferente. Teresa observou, estudando-o com atenção. Guilherme deu um passo hesitante em sua direção. Estou tentando ser diferente, admitiu. Ou talvez estou tentando ser quem realmente sou, sem todas as camadas que construí ao longo dos anos. Teresa inclinou levemente a cabeça, um gesto que ele agora reconhecia como característico dela quando estava intrigada. O que aconteceu enquanto estive fora? Guilherme respirou fundo. Aconteceu que finalmente comecei a ver. Ele estendeu o caderno em sua direção. Isso é para você. Não é perfeito nem elaborado, mas é real. Teresa pegou o objeto com cuidado, como se fosse algo precioso e frágil. Ao abrir a primeira página, seus olhos se arregalaram em surpresa. O caderno era uma espécie de diário inverso. Em cada página, Guilherme havia documentado algo que aprendera sobre ela nos últimos dias. Pequenas observações, detalhes que passaram despercebidos por anos, agora registrados com uma caligrafia imperfeita e sincera. Teresa prefere lírios a rosas. Rosas lhe causam alergia. Como não percebi isso antes? O chá favorito de Teresa. Camomila com 2 colheres de mel e uma gota de limão. Teresa tem o hábito de anotar nas margens dos livros. Suas anotações são mais interessantes que muitos dos livros em si. A cor favorita de Teresa não é vermelho, como sempre presumi, mas um tom específico de azul esverdeado, como o mar em dia de calmaria. Cada página continha não apenas observações, mas também fotos tiradas por ele. O canto de leitura dela na biblioteca, com a manta dobrada de forma específica, a caneca preferida com manchas de uso. O pequeno cacto na janela do quarto, que descobrira, ela mantinha desde a faculdade. Os sapatos confortáveis escondidos embaixo da cama, gastos pelo uso frequente dentro de casa, quando ninguém estava olhando. As lágrimas começaram a se formar nos olhos de Teresa enquanto virava as páginas. Não eram grandes revelações, não eram promessas grandiosas ou declarações pomposas. Eram detalhes cotidianos, fragmentos de quem ela realmente era, agora finalmente notados e valorizados. Guilherme, ela começou, a voz embargada. Não prometo mudar da noite para o dia. Ele a interrompeu suavemente. Não posso prometer que nunca mais cometerei erros ou que de repente me tornarei o marido perfeito. Seria desonesto. Ele deu mais um passo na direção dela, ainda mantendo uma distância respeitosa. O que posso prometer é que estou disposto a aprender, a ver você, realmente ver, todos os dias, a construir algo real entre nós, não baseado em contratos ou obrigações, mas em escolha, em presença. As lágrimas agora corriam livremente pelo rosto de Teresa. Ela fechou o caderno com cuidado e o abraçou contra o peito. Por que agora? Perguntou com voz trêmula. O que mudou? Guilherme ponderou a pergunta por um momento, buscando a resposta mais honesta. Quando você saiu por aquela porta, algo dentro de mim finalmente se quebrou. Ele confessou.
Anos de condicionamento, de distanciamento emocional, de acreditar que relacionamentos eram apenas transações. Vi-me de repente sozinho de verdade, não apenas fisicamente, mas existencialmente, e percebi que não sabia quem eu era sem todas as camadas que construí. Ele apontou para o caderno em suas mãos. Comecei a procurar você na casa, e acabei encontrando partes de mim mesmo que nem sabia que existiam. Li seu diário, admitiu baixando os olhos. Sei que não deveria ter feito isso, mas precisava entender. E em cada palavra sua, em cada mágoa expressa, em cada esperança abandonada, vi o homem que eu me tornei. Um homem que não gosto de ser. Teresa o observava em silêncio, as lágrimas ainda escorrendo, mas seu rosto agora tinha uma expressão diferente, não apenas dor, mas algo próximo da compreensão. Não estou pedindo que esqueça esses 3 anos. Guilherme continuou. Não estou pedindo que apague a mágoa ou que confie em mim imediatamente. Estou apenas pedindo tempo. Tempo para mostrar que posso ser diferente, que podemos construir algo novo sobre as ruínas do que desperdiçamos. Teresa respirou fundo, enxugando as lágrimas com as costas da mão. Você fez bolo? Perguntou subitamente, sentindo o aroma que vinha da cozinha. Um sorriso tímido, algo nunca antes visto no rosto de Guilherme Albuquerque Mendonça, surgiu. 3 tentativas. A primeira foi para o lixo, a segunda nem os pássaros quiseram. Esta está comestível, eu acho. Uma risada curta e surpresa escapou dos lábios de Teresa. Você? Cozinhando? Entre outras descobertas, percebi que nunca soube onde ficavam as coisas na minha própria cozinha. Ele admitiu. Ou como ligar o forno. Ou a diferença entre fermento químico e bicarbonato. Outro pequeno riso, mais genuíno desta vez. Teresa deu um passo à frente, reduzindo o espaço entre eles. Não vai ser fácil, Guilherme. Há muita mágoa acumulada. Eu sei. E não posso prometer que vou confiar imediatamente. Nem deveria. Ela o estudou por mais um momento, como se buscasse algo em seus olhos, em sua expressão. Mas podemos começar de novo. Ela finalmente disse. Não do zero, porque isso seria negar tudo o que aconteceu. Mas de um novo lugar. Como 2 pessoas que estão realmente se conhecendo pela primeira vez. Os dias que se seguiram foram um delicado exercício de reconstrução. Teresa e Guilherme moviam-se pela mansão como dançarinos, aprendendo uma nova coreografia. Hesitantes, às vezes desajeitados, mas determinados a encontrar um ritmo conjunto. A primeira mudança concreta aconteceu na manhã seguinte ao retorno de Teresa. Quando desceu para a cozinha às 7 da manhã, encontrou a mesa posta para o café e Guilherme sentado, esperando por ela. Não havia jornal aberto, nem laptop ligado, nem telefone ao alcance. Apenas ele, presente. Bom dia, ele disse, um leve nervosismo na voz traindo sua aparente calma. Espero que ainda goste de torradas com geleia de framboesa. Teresa observou a mesa, onde o detalhe não passara despercebido. A geleia estava disposta em uma pequena tigela de cerâmica azul, não no pote original. Um gesto simples que mostrava atenção às preferências dela, jamais expressas verbalmente, apenas observadas. Ainda gosto, ela respondeu, sentando-se. Por alguns minutos, apenas o tilintar dos talheres preencheu o silêncio. Era estranho, quase desconfortável, compartilhar algo tão corriqueiro depois de tanto tempo. 3 anos dividindo o mesmo teto, e aquele era talvez o primeiro café da manhã real que tomavam juntos. Como vai ser daqui para frente? Teresa finalmente perguntou, quebrando o silêncio. Na prática, quero dizer. Guilherme pousou a xícara com cuidado, considerando a pergunta. Sinceramente, não sei exatamente. Ele admitiu, e a vulnerabilidade daquela confissão era algo completamente novo vindo dele. Não tenho um plano estratégico nem uma apresentação em PowerPoint para isso. Uma pequena risada escapou dos lábios de Teresa, aliviando brevemente a tensão. O grande Guilherme Albuquerque Mendonça sem um plano. Isso é novidade. O sorriso tímido que ele ofereceu em resposta transformou momentaneamente seu rosto, suavizando linhas de tensão que pareciam permanentes. Tenho apenas algumas ideias iniciais, ele continuou. Podemos começar com coisas simples. Café da manhã juntos quando possível.
jantar sem celulares ou laptops. Talvez um dia da semana reservado só para nós, sem trabalho ou compromissos externos. Parece um bom começo. Teresa concordou, surpreendendo-se com a própria disposição para aquele novo arranjo. E quanto ao seu trabalho? Suas reuniões até tarde, suas viagens repentinas? A pergunta pairou entre eles, carregada com o peso de incontáveis jantares vazios e aniversários esquecidos. Guilherme respirou fundo, como se reunisse coragem. Já comecei algumas mudanças. Delegei parte das minhas responsabilidades para o Conselho Executivo. Estou treinando o Miguel, meu vice-presidente, para assumir mais decisões operacionais. Ele hesitou brevemente antes de continuar. Disse a todos que não estarei mais disponível após as 8 da noite, exceto em casos de emergência real. E defini que emergência real não inclui o cliente japonês quer revisar uma cláusula, ou os números do terceiro trimestre precisam de ajustes. Teresa o estudou com atenção, procurando sinais de incerteza ou arrependimento. Em vez disso, encontrou uma determinação serena que nunca vira antes. Por quê? Ela perguntou simplesmente. Porque percebi que construí um império à custa da única coisa que realmente importa. Ele respondeu, seus olhos fixos nos dela. E não estou disposto a continuar pagando esse preço. Aquelas palavras, ditas sem grandiloquência ou dramatismo, apenas com honesta simplicidade, tocaram Teresa mais profundamente do que qualquer gesto elaborado poderia. Na semana seguinte, as pequenas mudanças começaram a tomar forma concreta. Guilherme chegava em casa às 7h30, pontualmente. Às vezes parecia ansioso, como se estivesse em abstinência do trabalho constante, mas mantinha-se firme em seu compromisso. Teresa, por sua vez, fazia um esforço consciente para não esperar perfeição imediata, para dar espaço às inevitáveis recaídas em velhos padrões. Em uma quinta-feira chuvosa, quando completavam 2 semanas desse novo arranjo, Guilherme chegou encharcado e com uma expressão indecifrável. Teresa, que lia na biblioteca, ouviu a porta da frente se abrir e se fechar com mais força que o habitual. Aconteceu alguma coisa? Ela perguntou quando ele apareceu na porta da biblioteca, ainda em seu terno molhado. Perdemos o contrato com os alemães. Ele respondeu, afrouxando a gravata com movimentos cansados. Miguel conduziu a negociação final. Eles queriam que eu estivesse presente, mas era nosso jantar combinado, então... Você não foi à reunião por causa do nosso jantar? Teresa perguntou, genuinamente surpresa. Guilherme assentiu, sentando-se pesadamente em uma poltrona. Miguel é competente, mas ainda não tem o meu... Ele hesitou, procurando a palavra. Digamos meu estilo agressivo de negociação. Os alemães aproveitaram para baixar o valor. No final, não valeria a pena. Teresa deixou o livro de lado, observando-o atentamente. O Guilherme de antes teria cancelado qualquer compromisso pessoal por uma negociação desse porte. Teria ficado furioso com a perda, teria culpado subordinados, teria passado dias obcecado em recuperar o contrato ou vingar-se de alguma forma. Como você se sente? Ela perguntou genuinamente curiosa. Guilherme considerou a pergunta por um momento, como se também estivesse surpreso com a própria reação. Estranhamente bem, ele finalmente respondeu, desapontado com o resultado, claro, mas não arrependido da escolha. Ele olhou para Teresa com uma intensidade nova. Há 3 semanas eu teria dito que nada justifica perder um contrato de 200 milhões, que nenhuma promessa de jantar vale esse preço. Ele fez uma pausa, um sorriso irônico nos lábios. Parece que estou aprendendo novas formas de contabilidade. Aquela noite marcou uma virada sutil, mas significativa. O teste havia sido real, com consequências tangíveis, e Guilherme fizera uma escolha que o antigo eu jamais consideraria. Não era perfeição, não era transformação completa, mas era evidência concreta de mudança. Nas semanas seguintes, estabeleceram novos rituais. Aos domingos preparavam juntos o café da manhã, ele aprendendo lentamente o básico da cozinha, ela redescobrindo o prazer de cozinhar para alguém que realmente apreciava o gesto. Às terças-feiras, noite de cinema na sala de estar, alternando entre clássicos que ela adorava e thrillers corporativos que ele secretamente apreciava. Pequenos hábitos compartilhados que, gradualmente,
teciam um novo padrão em suas vidas. Mas a reconstrução não era um caminho linear. Houve tropeços, momentos de recaída em velhos comportamentos, discussões tensas quando expectativas não eram atendidas. Em uma noite particularmente difícil, após Guilherme ter passado o dia inteiro no telefone, durante o que deveria ser um passeio de fim de semana, Teresa sentiu o peso da dúvida voltar com força total. Isso não vai funcionar, ela disse quando finalmente estavam sozinhos, a voz tensa de emoção contida. Estamos apenas fingindo que podemos mudar algo que está quebrado além do reparo. Guilherme sentiu o pânico crescer, aquele medo visceral de perda que só recentemente aprendera a identificar. Teresa, por favor. Foi uma emergência genuína. A empresa na Argentina sempre haverá uma emergência, Guilherme. Ela o interrompeu, a frustração evidente. Sempre haverá uma crise, um contrato, um cliente que não pode esperar. E sempre haverá uma parte de você que coloca isso acima de tudo. O silêncio que se seguiu foi denso, carregado de 3 anos de mágoas e 2 semanas de esperança frágil. Guilherme fechou os olhos brevemente, como se buscasse forças em algum lugar profundo. Você está certa, ele finalmente disse. Eu estraguei tudo hoje. Não tenho desculpas. Teresa piscou claramente, não esperando aquela resposta. Guilherme deu um passo em sua direção, mas manteve uma distância respeitosa. Mas você está errada sobre uma coisa. Ele continuou, sua voz mais firme. Isso pode funcionar. Não porque eu vá me tornar perfeito da noite para o dia, mas porque estou disposto a cometer erros, reconhecê-los e fazer melhor da próxima vez. Estou pedindo que você não desista ao primeiro tropeço. Teresa sentiu algo se desatar dentro dela. Não a mágoa ou a raiva que ainda estavam lá, mas a rígida expectativa de perfeição imediata que inconscientemente havia construído. Eu não espero perfeição, ela disse, suavizando o tom, mas preciso de consistência. Preciso saber que mesmo quando você falha, ainda está comprometido com a mudança. Estou. A simplicidade da afirmação carregava mais peso do que qualquer promessa elaborada poderia. E vou provar isso não com palavras, mas com cada escolha daqui para frente. Aquela conversa sincera estabeleceu um novo padrão entre eles. A permissão para falhar, para expressar frustração, para nomear medos e expectativas sem o peso do julgamento absoluto. Uma honestidade que, ironicamente, era o que faltava em seu acordo inicial, aparentemente tão claro e direto. O primeiro mês se transformou em 2, depois em 3. A mansão, antes um espaço de silêncios e ausências, começou a ganhar novos sons, conversas na cozinha, música ocasional nas tardes de domingo, até mesmo risadas, som que por muito tempo fora estrangeiro àquelas paredes. 4 meses após o retorno de Teresa, São Paulo foi atingida por uma tempestade atípica para aquela época do ano. A chuva torrencial castigava os janelões da mansão, enquanto relâmpagos ocasionais iluminavam o céu noturno como breves explosões de luz prateada. Teresa estava sentada na biblioteca, envolta em uma manta leve, com um livro aberto no colo e uma xícara de chá quente ao seu lado. O barulho da chuva criava uma sensação acolhedora de isolamento, como se o mundo lá fora tivesse sido temporariamente suspenso. Era quase meia-noite e Guilherme ainda não havia retornado. Mais cedo naquele dia, ele avisara que teria uma reunião de emergência com investidores estrangeiros. Vou tentar não demorar, prometera. Não era a primeira vez que trabalho o mantinha até tarde, desde que iniciaram essa nova fase. Mas algo nesta noite em particular fazia Teresa sentir uma inquietação que não conseguia nomear. O som de pneus no cascalho da entrada a despertou de seus pensamentos. Logo em seguida, ouviu a porta da frente se abrir e passos molhados no hall de entrada. Não se moveu, continuando a olhar para as páginas do livro, embora já não estivesse realmente lendo. Teresa, a voz de Guilherme chamou do corredor, antes mesmo que ele tirasse o casaco molhado. Na biblioteca. Ela respondeu, mantendo a voz neutra. Quando Guilherme apareceu à porta, estava encharcado. Água pingava de seu cabelo e das mangas do terno, formando pequenas poças no piso de madeira. Mas não foi seu estado físico que chamou a atenção de Teresa, e sim a expressão em seu rosto.
uma mistura de ansiedade e determinação que ela raramente via. Você está bem? Ela perguntou, colocando o livro de lado. Parece que você atravessou a tempestade a pé. De certa forma, sim. Ele respondeu, passando a mão pelos cabelos molhados. O carro quebrou a 3 quarteirões daqui. Decidi não esperar pelo guincho. Teresa ergueu as sobrancelhas, surpresa. Você veio andando na chuva. Poderia ter chamado o motorista, ou um táxi. Não queria demorar mais. Ele disse simplesmente, aproximando-se, ainda gotejando água pelo caminho. Já era tarde demais. Um pequeno sorriso formou-se nos lábios de Teresa, apesar da tentativa de mantê-lo contido. O Guilherme de antes jamais consideraria caminhar sob uma tempestade. Teria esperado no carro, fazendo ligações, respondendo e-mails, aproveitando o tempo improdutivo. Você vai pegar um resfriado, ela observou, mas não havia censura em sua voz. Deveria tomar um banho quente. Guilherme assentiu, mas não se moveu. Parecia hesitar, como se houvesse algo importante a ser dito antes de qualquer outra coisa. A reunião... Ele começou. Podemos falar sobre isso amanhã. Teresa o interrompeu gentilmente. Está tarde e você está ensopado. Não, preciso te contar agora. A intensidade em sua voz a fez levantar os olhos, verdadeiramente atenta. Não houve reunião alguma. Teresa sentiu um aperto no peito, aquela antiga sensação de que o chão se abria sob seus pés. Nos últimos meses haviam construído uma confiança frágil, mas real. A ideia de que ele estivesse mentindo, não entendo. Sua voz saiu mais fria do que pretendia. Guilherme deu mais um passo em direção a ela, deixando uma trilha de água no tapete persa. Eu fui até a casa de meu avô, ele disse, e sua voz tinha uma qualidade quase quebradiça, algo que Teresa jamais ouvira antes. Precisava confrontá-lo. A surpresa substituiu imediatamente a apreensão. O avô de Guilherme, Augusto Albuquerque Mendonça, patriarca de 92 anos, era quase uma figura mítica, raramente mencionado, nunca visitado. Teresa sabia apenas que fora ele quem criara Guilherme após a perda dos pais e que a relação entre eles era, na melhor das hipóteses, complexa. Seu avô? Ela repetiu confusa. Por quê? Guilherme respirou fundo, como se reunisse forças. Porque percebi que não posso realmente mudar. Realmente construir algo novo com você, enquanto carrego certos fantasmas. Ele passou a mão pelo rosto, afastando gotas de água. E o maior deles tem 92 anos e ainda consegue me fazer sentir como uma criança de 10. Teresa indicou a poltrona ao lado da sua, convidando-o a sentar, apesar de seu estado molhado. Ele aceitou, afundando no assento com um suspiro cansado. O que aconteceu? Ela perguntou suavemente. Cheguei lá por volta das 7. Ele ainda janta às 6 em ponto, como sempre. Guilherme começou, seu olhar distante, como se visse a cena se desenrolar novamente. Quando a governanta me anunciou, ele nem levantou os olhos do prato. Apenas disse, sente-se, não gosto de ser observado enquanto como. Uma sombra cruzou o rosto de Guilherme. Durante 40 minutos, fiquei sentado em silêncio, enquanto ele terminava cada garfada metódica, bebia cada gole de vinho calculado. Exatamente como quando eu era criança e era convocado à sala de jantar para ser repreendido por alguma falha. Teresa podia quase visualizar a cena. O menino silencioso diante do patriarca austero, aprendendo desde cedo que emoções eram fraquezas, que vulnerabilidade era inaceitável. Quando finalmente terminou, sua primeira pergunta foi sobre as ações da empresa de mineração que adquirimos no mês passado. Guilherme continuou, uma nota amarga em sua voz. Quando disse que não estava ali para falar de negócios, ele me olhou como se eu tivesse perdido a razão. Teresa esperou, dando-lhe espaço para continuar no seu próprio ritmo. Eu disse que queria falar sobre meus pais. A voz de Guilherme falhou ligeiramente. Sobre como foi crescer sem eles, criado por alguém que via emoções como deficiências a serem eliminadas. Sobre como aprendi a medir meu valor pelos números em relatórios financeiros, não pela minha capacidade de conexão humana. Ele fez uma pausa, seus olhos encontrando os de Teresa com intensidade dolorosa. Sabe o que ele respondeu? Isso é irrelevante agora. O passado não se modifica e sentimentalismos não geram dividendos.
Teresa sentiu uma onda de compaixão tão forte que quase a deixou sem fôlego. Pela primeira vez, via com clareza as raízes do comportamento de Guilherme, não como justificativa, mas como contexto crucial para compreender o homem que ele se tornara. "O que você fez?" ela perguntou suavemente. "Algo que nunca fiz antes." Um sorriso triste curvou os lábios de Guilherme. "Desobedeci." Continuei falando mesmo quando ele ordenou que parasse. Contei como conheci uma mulher que me mostrou, sem querer, tudo o que eu perdera ao seguir seus ensinamentos. Como quase a perdi por ser incapaz de enxergar além do que ele me ensinou a valorizar. Guilherme inclinou-se para a frente, os cotovelos apoiados nos joelhos, gotas de água ainda escorrendo de seu cabelo. Por um momento pensei ter visto algo em seus olhos. Arrependimento, talvez, reconhecimento, mas logo passou e ele apenas disse que eu estava ficando mole, que meu pai nunca teria permitido que uma mulher interferisse nos negócios da família. Teresa estendeu a mão tocando levemente a de Guilherme. Seu terno ainda estava encharcado, mas ele não parecia se importar. Pela primeira vez, não me senti diminuído por suas palavras. Guilherme continuou, entrelaçando seus dedos aos dela. Apenas senti uma profunda tristeza por ele, por perceber que viveu quase um século sem jamais conhecer o que estamos descobrindo agora. Sua voz tornou-se mais firme. Antes de sair, disse a ele que o respeito como meu avô e sou grato pelo que me proporcionou materialmente, mas que não seguirei mais seu modelo de vida, que escolho um caminho diferente. Teresa apertou suavemente sua mão, sentindo a magnitude daquela ruptura, daquela declaração de independência emocional. "E como se sentiu depois?" ela perguntou. "Devastado, aliviado, assustado, livre." Ele respondeu, cada palavra pesando distintamente, como se tivesse derrubado um muro que nem sabia que existia. Um trovão particularmente forte sacudiu as janelas, sublinhando a intensidade do momento. Por alguns instantes, ficaram em silêncio, apenas o som da chuva preenchendo o espaço entre eles. Durante o caminho de volta pensei muito. Guilherme finalmente continuou. Sobre heranças, não as materiais, mas as emocionais. Sobre como carregamos padrões que nem escolhemos herdar e como cabe a nós decidir quais mantemos e quais deixamos para trás. Ele levantou os olhos para Teresa, uma vulnerabilidade quase dolorosa em seu olhar. "Não quero ser como ele, Teresa. Não quero chegar ao fim da vida cercado de conquistas e vazio de conexões reais. Não quero que nossos futuros filhos cresçam temendo desapontar mais do que desejando agradar." A menção a futuros filhos, a primeira vez que qualquer um deles tocava no assunto, pairou entre eles como uma promessa não dita, uma possibilidade que antes parecia remota e agora começava a tomar forma concreta. "Eles não vão crescer assim." Teresa respondeu com suavidade, sentindo uma certeza que não existia algumas semanas atrás. "Não enquanto depender de nós dois." Guilherme a olhou por um longo momento, como se tentasse memorizar cada detalhe de seu rosto naquele exato instante. "Você me faz querer ser alguém melhor." Ele disse simplesmente. "Não para impressionar ou para ganhar algo em troca, apenas porque, ao seu lado, vislumbro uma versão de mim mesmo que vale a pena ser." Teresa sentiu algo quente e luminoso expandir-se em seu peito. Não a paixão cega dos primeiros encontros, nem a esperança ingênua do início do casamento, mas algo mais profundo e substancial. Um amor construído com plena consciência das imperfeições e limitações, e ainda assim, ou talvez por isso mesmo, mais verdadeiro. "Vá tomar um banho quente," ela disse com um pequeno sorriso. "Depois podemos continuar esta conversa com você, seco e sem risco de pneumonia." Ele sorriu de volta, levantando-se da poltrona. Antes de sair da biblioteca, porém, virou-se novamente para ela. "Tem algo mais," disse, um leve nervosismo em sua voz. "Eu estava pensando... talvez pudéssemos renovar nossos votos." Teresa o olhou com surpresa. "Renovar nossos votos?" "Sim," ele continuou, as palavras saindo rapidamente agora. "Não como um grande evento social, não para impressionar ninguém, apenas nós dois. Talvez alguns amigos próximos e familiares que realmente importam. Um recomeço oficial, por escolha, não por obrigação." Havia algo tão genuíno, tão despido de artifícios naquela proposta,
que Teresa sentiu seus olhos se encherem de lágrimas. Não eram lágrimas de tristeza ou mesmo de alegria simples, mas de reconhecimento, de ver finalmente o homem que ela sempre intuíra existir sob camadas de condicionamento e proteção. Não precisa responder agora. Guilherme acrescentou rapidamente, interpretando erroneamente seu silêncio. É apenas uma ideia. Podemos... Sim. Teresa o interrompeu, sua voz firme apesar das lágrimas. Sim, eu gostaria disso. O sorriso que iluminou o rosto de Guilherme naquele momento foi como um amanhecer, gradual, transformador, anunciando possibilidades que a escuridão não permite vislumbrar. Mais tarde naquela noite, deitados lado a lado na cama que agora compartilhavam regularmente, conversaram sobre como seria esta cerimônia. Não haveria extravagância, concordaram. Nada de 300 convidados, orquídeas raras importadas ou champanhe de R$ 4.000 a garrafa. Em vez disso, haveria sinceridade, presença, uma celebração do caminho percorrido e do que ainda estava por vir. Sabe o que é engraçado? Teresa comentou, enquanto a chuva finalmente amainava lá fora. Quando nos casamos da primeira vez, tudo era perfeito na superfície. O vestido, as flores, o banquete. Mas não havia nada de real por baixo. Era como uma daquelas fachadas de filme, lindas por fora, apenas estruturas vazias por dentro. Guilherme assentiu, entendendo perfeitamente a metáfora. E agora teremos algo imperfeito na forma, mas verdadeiro na essência. Ele completou, entrelaçando seus dedos aos dela sobre o lençol. Exatamente. No silêncio confortável que se seguiu, ambos contemplaram como haviam chegado até ali. Não por um caminho linear ou previsível, não sem feridas ou cicatrizes, mas por uma jornada autêntica de descoberta, de si mesmos e um do outro. Quando Teresa finalmente adormeceu, Guilherme permaneceu acordado por mais alguns momentos, observando o suave movimento de sua respiração. Pensou no menino que fora um dia, treinado para ver relacionamentos como transações e emoções como fraquezas. Pensou no homem que se tornara, construindo um império e perdendo sua humanidade no processo. E pensou no homem que estava tentando ser agora, imperfeito, ainda aprendendo, mas finalmente caminhando na direção certa. Lá fora, a tempestade havia cessado completamente. O silêncio que se seguiu não era o vazio inquietante de antes, mas a quietude fértil que precede novos começos. Em 2 semanas, renovariam seus votos, não como um evento social, não como uma estratégia de negócios, mas como uma escolha consciente feita por 2 pessoas que finalmente se viam, com todas as imperfeições e possibilidades, e ainda assim, ou talvez exatamente por isso, escolhiam-se mutuamente. 6 meses depois, o sol da tarde filtrava-se pelas janelas da varanda, criando padrões dourados sobre o piso de madeira. Teresa observava o movimento das sombras, enquanto folheava distraidamente um livro, seus olhos ocasionalmente desviando para o horizonte de São Paulo que se estendia além do jardim. Havia uma paz naquele momento que ela jamais imaginara possível dentro daquelas paredes. Uma paz que não era ausência de som, pois a casa agora tinha seus próprios ritmos vivos, mas a presença de uma harmonia que fora construída pacientemente, dia após dia. O som de passos na escada a fez sorrir antes mesmo de se virar. Pontual como sempre. Ela comentou quando Guilherme apareceu na varanda, carregando uma bandeja com 2 xícaras de chá. Alguns hábitos são difíceis de mudar. Ele sorriu, colocando a bandeja sobre a mesinha. Outros nem tanto. Teresa observou enquanto ele servia o chá com cuidado, adicionando 2 colheres de mel e uma gota de limão à sua xícara. 6 meses atrás, ele sequer saberia como ela tomava seu chá. Agora o gesto era natural, quase instintivo. A transformação não acontecera da noite para o dia, como ele mesmo previra. Houve momentos difíceis, discussões tensas, recaídas em velhos padrões. Houve noites em que Teresa se perguntou se estava cometendo um erro ao dar essa segunda chance. Houve dias em que Guilherme sentiu-se sobrecarregado pela magnitude da mudança que tentava empreender. Mas, gradualmente, algo novo começou a tomar forma entre eles. Não era um conto de fadas, nem uma história de redenção instantânea. Era algo mais real e, por isso mesmo,
mais valioso. Como foi sua reunião com a diretoria da fundação? Guilherme perguntou, sentando-se na poltrona ao lado dela. Aprovaram o novo projeto de restauração do teatro abandonado no centro. Teresa respondeu, seus olhos brilhando de entusiasmo. Começamos as obras no próximo mês. Guilherme sorriu, genuinamente interessado. No passado, teria apenas assentido distraidamente, seu pensamento já em outro lugar, em algum negócio mais importante. Agora fazia perguntas, ouvia as respostas, engajava-se no que era significativo para ela. Aquele com a fachada Art Deco vai ficar incrível quando terminarem. Se tudo correr bem, inauguramos com uma temporada de peças brasileiras contemporâneas. Teresa tomou um gole de chá. Como foi seu dia? Guilherme recostou-se na poltrona, refletindo. Produtivo. Tivemos a reunião trimestral com os acionistas. Depois fechei mais cedo o escritório. Você? Fechando o escritório mais cedo? Teresa ergueu uma sobrancelha em fingida surpresa. O mundo deve estar acabando, e ninguém me avisou. Ele riu. Um som que se tornara mais frequente nos últimos meses. O Guilherme de antes raramente ria, especialmente de si mesmo. Estou aprendendo a priorizar. Ele respondeu simplesmente, seus olhos encontrando os dela. Algumas coisas são mais importantes que relatórios financeiros. Um confortável silêncio se estabeleceu entre eles. Teresa voltou a contemplar o horizonte, onde o sol começava sua descida, pintando o céu em tons de laranja e rosa. Recebi uma mensagem de André hoje. Ela comentou casualmente. Ele e Mariana tiveram um menino. Nasceu ontem à noite. Guilherme assentiu, tomando um gole de seu próprio chá. Não havia mais o ciúme corrosivo de antes, nem a insegurança descontrolada. Nos últimos meses, ele e Teresa haviam inclusive jantado algumas vezes com André e sua esposa. Não eram amigos próximos, mas havia uma cordialidade genuína. Podemos mandar flores, ele sugeriu. Ou talvez algo mais prático. Um daqueles kits de sobrevivência para pais de primeira viagem. Teresa sorriu, apreciando a sugestão. O Guilherme de antes teria no máximo mandado sua assistente comprar o presente mais caro da lista, sem qualquer consideração pessoal. Acho que eles gostariam disso. Ela concordou, colocando o livro de lado. Hesitou por um momento, como se ponderasse algo importante. Estive pensando... Guilherme aguardou, dando-lhe espaço para continuar quando estivesse pronta. Outra mudança significativa. Ele aprendera a não apressar conversas, a não impor sua urgência crônica sobre os ritmos naturais da comunicação. Talvez esteja na hora de renovarmos nossos votos. Teresa finalmente disse, observando-o atentamente. Não por obrigação ou para manter as aparências, mas porque desta vez seria uma escolha real. Os olhos de Guilherme se iluminaram, mas ele se conteve, querendo ter certeza de que compreendia completamente. Você tem certeza? Depois de tudo, não é sobre esquecer o passado. Teresa explicou, escolhendo as palavras com cuidado. É sobre honrar o caminho que percorremos para chegar até aqui. Reconhecer que somos pessoas diferentes agora, fazendo uma escolha consciente. Guilherme levantou-se e caminhou até a balaustrada da varanda, contemplando o crepúsculo. Quando se virou, havia uma vulnerabilidade em seu olhar que antes teria considerado inaceitável demonstrar. Quando nos casamos da primeira vez, pensei que estava adquirindo algo. Ele admitiu. Agora sei que estou recebendo um presente que não mereço, mas que pretendo honrar todos os dias. Teresa se aproximou, parando ao seu lado na balaustrada. Seus ombros quase se tocavam. Não se trata de merecer, Guilherme. Nunca foi. Trata-se de escolher todos os dias. Escolher estar presente. Escolher ver. Escolher crescer. Ele estendeu a mão, hesitante. Teresa entrelaçou seus dedos aos dele, o gesto simples carregando mais significado que qualquer presente luxuoso ou promessa grandiosa. Então sim, Guilherme respondeu, sua voz firme, mas gentil. Quero renovar nossos votos. Quero começar de novo, com os olhos abertos desta vez. 3 semanas depois, numa cerimônia íntima no jardim da mansão, Teresa e Guilherme renovaram seus votos diante de apenas alguns amigos próximos e familiares. Não houve extravagância, não houve centenas de convidados, não houve a pompa que marcara seu primeiro casamento.
Em vez disso, havia algo muito mais precioso: autenticidade. Guilherme, em seu discurso, falou sobre cegueira e visão, sobre aprender a enxergar o que sempre esteve diante dele. Teresa falou sobre paciência e coragem, sobre a disposição de lutar pelo que vale a pena quando há esforço genuíno de ambas as partes. A mansão, antes um espaço frio e asséptico, ganhou vida nova. Havia risadas nos corredores, conversas na cozinha, música na biblioteca. Havia imperfeição também. Discussões ocasionais, momentos de frustração, ajustes contínuos. Mas havia, acima de tudo, presença. Guilherme aprendera a chegar em casa no horário combinado, a desligar o celular durante o jantar, a reservar os domingos exclusivamente para atividades juntos. Em uma manhã de domingo, 3 meses após a renovação dos votos, Teresa desceu para o café da manhã mais tarde do que o habitual. Encontrou Guilherme na cozinha, preparando panquecas, uma habilidade recentemente adquirida que ele exibia com discreto orgulho. Bom dia, ele sorriu, virando uma panqueca no ar com relativa destreza. Pensei que fosse dormir até mais tarde hoje. Teresa sentou-se no banquinho junto ao balcão, observando-o com uma expressão enigmática. Tenho algo para te contar, ela disse simplesmente. Guilherme desligou o fogo e voltou-se completamente para ela, toda sua atenção focada em suas palavras. Outro aprendizado importante. Quando Teresa tinha algo a dizer, o mundo podia esperar. Estou grávida, ela anunciou, um sorriso tímido formando-se em seus lábios. Confirmei ontem, mas queria encontrar o momento certo para contar. O tempo pareceu suspender-se. Guilherme ficou imóvel por um instante, processando a informação. Então, lentamente, o rosto do homem outrora conhecido por sua frieza implacável transformou-se. Seus olhos se encheram de lágrimas, e um sorriso tão amplo quanto sincero iluminou suas feições. Um bebê? Ele perguntou, a voz embargada pela emoção. Nós vamos ter um bebê? Teresa assentiu, seus próprios olhos marejados. Em aproximadamente 7 meses. Guilherme atravessou o espaço entre eles em 2 passos rápidos e ajoelhou-se diante dela, envolvendo sua cintura com os braços, pressionando o rosto contra seu ventre ainda plano. Obrigado, ele murmurou, e Teresa soube que ele não agradecia apenas pela gravidez, mas por tudo, pela paciência, pela segunda chance, pela oportunidade de redescobrir sua própria humanidade. Quando Guilherme finalmente levantou o rosto, suas bochechas estavam molhadas de lágrimas que não tentava esconder. O menino que fora ensinado a nunca demonstrar emoção estava finalmente livre para sentir, para expressar, para viver plenamente. Eu te amo, ele disse. Palavras que se tornaram frequentes entre eles nos últimos meses, mas que nunca perdiam sua potência. Vocês dois. Teresa tocou seu rosto, enxugando uma lágrima com o polegar. Nós também te amamos, respondeu, sabendo que falava não apenas por si mesma e pela nova vida que crescia dentro dela, mas também pela pessoa que Guilherme se tornara, o homem que sempre existira sob camadas de frieza e distanciamento, finalmente livre para emergir à luz. Lá fora, o sol brilhava sobre o jardim, iluminando a mansão que, por tanto tempo, fora apenas uma estrutura vazia e imponente. Agora, finalmente, tornava-se um lar.